falar... Óbvio que a gente vai falar uma coisa mais sinopse, assim, vamos falar sobre o que é. Porque Sandman, muita gente não sabe nem do que se trata. Tava Sim. falando com amigos, eles não sabem nem... Eles querem ver, assim, não, eu não sei nem o que é e vou ver sem saber o que é, entendeu? Sim, eu tenho essa sensação, porque é um conceito. Ele não é complexo, mas ele parece complexo quando você não conhece. Uhum. Tipo assim, a ideia toda é relativamente simples e até a execução, né, tipo, da história em si não é nada que você fala, meu Deus do céu, é impossível de entender, mas ao mesmo tempo, pra quem olha de fora, é uma coisa que tomou uma proporção tão grande também, e eu acho até pelo próprio tamanho do Neil Gaiman, que é um cara já, tipo assim, muito conhecido, muito renomado, e eu acho que isso acaba causando também um pouco essa estranheza a princípio. Uhum. Então expliquem aí, em poucas palavras, o que é Sandman. Tentem traduzir para o público. Então, Sandman é uma graphic novel de um selo voltado para adultos, o antigo selo da DC Comics, o Vertigo, que, cara, o Neil Gaiman, ao lado de caras como o Alan Moore e o Frank Miller, eles mudaram a maneira como os quadrinhos eram vistos naquela época, entre os anos 80 e 90. E a partir daquele momento, a crítica, o público começou a entender os quadrinhos como uma forma de literatura. Com essas histórias voltadas para adultos, com uma complexidade que não se via até então, eles basicamente mudaram a maneira como se escreve quadrinhos. E então, muito de hoje bebe da fonte do que esses caras fizeram. Então, Sandman é uma dessas histórias. E ela é sobre o sonho, basicamente. Ele é uma entidade, um perpétuo, e ele tem outros 6 irmãos, que são morte, delírio, desejo, desespero, destruição Destino. e destino, sim. Então, cada um deles exerce a função de acordo com o próprio nome, isso é bem simples. Então, eles têm tarefas, eles existem há muito mais tempo do que parece, já vêm de outros mundos, então eles são a personificação dessas coisas. O sonho é o protagonista, a gente acompanha a trajetória dele, e no começo da história ele se encontra numa situação muito complicada. Será que já dá pra entrar nesse... Eu acho que a gente não precisa dar detalhes. Ok. Eu acho que o importante é entender. Eu acho que eu queria mais introduzir esse universo e esse conceito de entidades que representam essas manifestações subjetivas humanas, Uhum. né? Algumas não tão subjetivas, né? Como, por exemplo, a morte e o sonho. Mas o desespero, por exemplo, já é uma coisa mais, sei lá, interpretativa, né? Enfim. E tá aí uma das coisas também que eu acho que são muito interessantes, que é essa mistura. O New Game, ele não pegou figuras, por exemplo, ele não herdou isso diretamente da Bíblia, por exemplo. Ele não pegou, sabe? Ele não pegou nada muito pronto. Ele criou essas entidades de uma derivação, um recorte que ele fez, né? Então isso é Apesar muito dele interessante. misturar várias Isso. Claro. referências, o que eu acho que é Exato. muito interessante, né? Ele pega coisas que ele mesmo cria, então todos esses perpétuos, mas a gente também tem Lúcifer, a gente tem várias outras coisas, né, que são de, às vezes, outros lugares, que são às vezes de outros lugares e vêm de outras referências, de outras ideias, e tudo isso faz muito sentido dentro desse universo que ele cria. É totalmente o contexto do universo do Sandman. Tanto que o próprio Sandman, ele tem diversos nomes, porque ele é uma figura que varia de acordo com a cultura que o enxerga. E isso é legal também como se reflete na aparência dele, no nome. Então, ao mesmo tempo que ele é o Sandman, essa versão moderna, ocidental, ele também é Morfeu, o deus, né, responsável pelo sonho. Ele é Oneiros, Kaiku, varia de acordo com a cultura. Isso também é muito interessante porque, entrando já em características da série e da história, é uma série de muitas metalinguagens, né? E assim, isso já põe pra gente uma coisa muito interessante, que é toda a história escrita do Sandman, ela é, na verdade, uma história escrita, não escrita, interpretada pela pessoa que materializou aquela história De fato. sob a ótica e perspectiva ocidental, né, com as nossas referências greco-romanas e cristãs, etc. Né, então a gente tem essa graphic novel que você tem aí, segundo a própria história do Sandman, seria a materialização da versão sob a ótica. Porque quando a gente vê o sonhar, quando a gente vê o Sandman daquela forma, chamando Sandman, os diálogos com aquelas palavras, etc., dá a entender que aquilo,
acontece numa esfera que não é concreta, não é nem tangível pra gente, Sim. e que aquilo é uma interpretação. E que é muito de algo. além da nossa compreensão. Isso, então é uma tradução mal feita, né, do que está acontecendo de fato nessa camada da existência que a Isso. gente não acessa. Embora na graphic novel, e isso vai acontecer na série também, a gente vai ver um pouco das outras culturas. Ah, isso é legal. Galera, esse aqui foi um corte do Pipocando Cast, o nosso podcast que tá na íntegra no YouTube. Você pode ouvir esse papo completo e também nas plataformas de streaming. Deixa o joinha porque ajuda muito. Valeu!